Então, escolhi esse exercício aqui porque a gente vai ter que fazer interpolação linear 3 vezes e de 2 maneiras diferentes. Então, vai ser bem legal de fazer na calculadora ele. E ele não é tão difícil. Ó, o comando da pergunta fala assim: temperatura da água na pressão de 1.300 kPa e a entalpia dada foi de 3.041 kJ por quilo. Se a gente for lá na tabela da água saturada e comparar a entalpia com a entalpia líquida e a entalpia de vapor, vai ser maior que a entalpia líquida e vai ser maior que a entalpia de vapor nessa pressão. Ou seja, a gente tem aqui o estado da água em vapor superaquecido. Então a gente ignora essa tabela da água saturada e a gente vai para a tabela de vapor superaquecido. Só que qual que é o problema? Nessa tabela, nessa pressão, na pressão de 1.300 kPa, a gente não tem a temperatura. Então a gente vai ter que interpolar. Então a gente pega a temperatura na pressão de 1.200 e a temperatura na pressão de 1.400. E aí, tendo esses dois valores, a gente consegue. Só que a gente também não tem a temperatura na pressão de 1.200 e na pressão de 1.400. Então, primeiro a gente interpola aqui e depois a gente interpola aqui. Como a gente vai fazer isso na calculadora? Primeiro, a gente tem que resetar, porque a gente vai usar a memória da calculadora. Então, não pode ter nada. Shift, Mod, 3 All, para apagar tudo. Reset All, igual. Certo, apagou. Agora a gente coloca no modo linear. Mode, Reg, 3, linear 1. Agora, a gente vai colocar os elementos dessa tabela aqui, que a gente fez. Primeiro, a gente ignora aqui a tabela, a fileira que tem a temperatura. E a gente coloca os dois elementos de pressão e entalpia. De temperatura e entalpia, perdão. Primeiro elemento, 250. A gente coloca na calculadora, 250. E antes de colocar o outro elemento, a gente separa esses dois por vírgula. Essa vírgula aqui. Vírgula. Então, próximo. 2.935,01. A vírgula da calculadora é aqui. Então, essa vírgula aqui só vai ser para separar os elementos. E essa vírgula aqui é porque o número ele é decimal. Ok, jogou na memória agora. M+. Tem um número na memória. Tem uma coisa na memória. Se tiver 2, 3 ou outro valor diferente de 1, você vai ter que resetar a calculadora, porque senão vai dar problema na sua fórmula. Então aqui a gente ignorou a fileira que tem a temperatura. Vamos para a próxima. A gente coloca aqui o elemento 300, vírgula, para separar os dois, vírgula, 3.045,80. Certo? Joga na memória, M+. Tem duas coisas na memória. Vamos colocar agora a terceira, que é 3.041. E aí a gente vai colocar o T, só que aqui na calculadora a gente vai colocar como X. 3.041. 3.041. Para colocar o T agora. Opa. Apaga. 3.041. Ok, a gente vai colocar o T. Shift S-var, que é 2. Vai usar aqui o botão do replay. Vai lá no último. A temperatura, ela está na coluna do X. Se a temperatura estivesse na direita, na coluna do Y, a gente ia apertar 2. Então vamos apertar 1, porque está na esquerda. Então, apertar 1. Vai aparecer o elemento X. Igual. Então a gente aqui interpolou. Nessa pressão de 1.200 para a entalpia de 3.041, a gente tem a temperatura de 297. Então aqui a gente tem a temperatura de 297. Vamos colocar o valor inteiro? 97,83, 37
33, 37, 39, 5. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou dar uma pausa. Você tenta fazer aí e ver se bate. Tá. Então, descobriu aqui que na pressão de 1400, usando o valor de entalpia de 3041, né, que o exercício deu, a gente tem a temperatura de 300,29, 137, 82,7 graus Celsius. Agora a gente pode interpolar de novo. Só que, qual que é o problema? Agora está no lado direito. Está no lado esquerdo, no lado direito agora. Vou colocar aqui T, 3 linhas. Vamos fazer na calculadora. Sempre reseta antes, Shift, Mode 3, igual, resetou. Colocou no modo linear, Mode 3, 1. Pronto, configurado. Primeiro elemento, 1200. 1200. Separou por vírgula. Próximo elemento, 297,83, 37, 39, 5. Jogou na memória. Tem uma coisa na memória, tá certo. Ignora aqui a linha, a fileira que tem a temperatura. Vai para a próxima, 1400. 1400. Separou por vírgula. Essa vírgula aqui. Temperatura é 300,29, 77, 82, 7. Jogou na memória. Agora a gente vai para cá. Colocar 1300 na calculadora. 1300. Agora a gente vai acrescentar o Y, né, que é a nossa temperatura. Shift, SFAR, Replay, a gente vai lá na última. E como está na direita agora, na direita a gente vai usar o Y, que seleciona por 2. 2. Então, o valor da temperatura deu 299,06. Vamos arredondar aqui, né? 299,06. Vamos deixar assim mesmo. Graus Celsius. Então, respondendo a pergunta da questão, temperatura da água na pressão de 1300 kPa, dada a entalpia de 3041 kJ por quilo, a gente tem a temperatura de 299,06 graus Celsius.